contar um pouquinho da nossa história para você. E hoje nós já temos 10 prédios em Goiânia, né? Nós temos prédios em vários lugares. Alguém conhece algum outro prédio? Garavelo, Portal, Praça da Bíblia. E tudo saiu daqui, né? Nós temos um testemunho lindo de vidas transformadas, de lares restaurados. E é muito precioso poder falar com vocês aqui hoje. Talvez de todas as preletoras, né, das 3, eu seja que tenha menos seguidores. Quero convidar você para me seguir no meu Instagram, Marília Pedrosa, porque eu sempre estou ministrando, deixando a palavra de Deus para você, para fortalecer seu coração, para alimentar a sua fé. Quem precisa de fé? Quem precisa? Eu preciso, eu sou a primeira a levantar minhas mãos. Mas eu sei que o Senhor me escolheu para estar aqui hoje. Eu sei que talvez na sua agenda você não estivesse aqui nos seus planos, mas a Bíblia diz que os planos do Senhor são mais altos que os nossos. E o Senhor marcou um encontro com você nessa manhã. Eu acompanho mais de 3.500 mulheres. Eu sei o que é ser mulher, eu sei as nossas lutas, conheço as nossas labutas, dificuldades, demandas, crises. Mas eu também conheço um Deus que supre cada uma delas. Eu sou mãe de 3 filhos, Marina, Pedro e Lucas. A Marina tem 2 filhos, está grávida do 3º. O Pedro casa daqui a 15 dias. E o Lucas tem 16 anos. Eu sou vó de 2 netos lindos. Podia ter trazido a foto, né? Nem me ocorreu. Sou vó do João e da Ana e do Davi, que está a caminho. E eu sou uma mulher muito feliz. Porque eu tenho um pai que cuida de mim. Um pai que supre as minhas necessidades. Você hoje vai ouvir muito, e já tem ouvido muito nesse lugar, sobre estratégias, sobre metas, planos, nichos, oportunidades. Isso é muito bom. Mas eu quero dizer algo para você. Existe alguém que abre todas as portas. Se ele não abrir a porta, você não vai entrar por ela. Mas se ele abrir, ele não vai apenas abrir, ele vai escancarar. E você vai entrar por todas as portas que ele abrir. Amém? Eu quero aproveitar esse momento para poder mostrar um pouquinho, não sei se a gente consegue projetar aí o slide dos livros, como foi dito, né? Eu sou escritora, né? Pregadora, pastora, além de tudo, né? De mãe, de vó, de esposa. E Deus tem me dado a graça de escrever livros para edificar a fé de pessoas, de mulheres, de líderes, pela graça de Deus. Então, eu tenho alguns livros expostos no nosso estande, você tem a liberdade para visitar, né? Tem alguns aqui, eu tenho esse aqui que fala sobre intimidade no casamento. Eu falo que Deus nos criou para uma vida plena, inclusive no nosso casamento. Trouxe alguns aqui, eu não sei quantos exatamente estão aqui, ele está aqui, né? É um livreto fininho, você pode depois adquirir, muito, muito barato, e vai fazer muita diferença no seu casamento, tá bom? Quero me casar, o que devo fazer? Tem alguém solteiro aqui que quer casar? Então, se você quer casar, você tem que ler esse livro. Quero me casar, o que eu devo fazer, pastor? Leia o livro, você vai casar. Amém? Fininho também. Quero profetizar, você vai casar e vai ser muito feliz. Amém? Eu tenho esse livro também, esse é um best-seller. Esse livro aqui foi, nem lembro, talvez tenha uns 15 anos que eu tenho escrito, mas ele é o queridinho, chama Mulher Aprovada. Uau! Como depender de Deus e vencer no casamento, no ministério e nas provações. Quem quer vencer? Amém? Eu tenho esse livro aqui também que eu falo sobre Esther. Identidade real. Você é uma rainha.
E você vai ver que o Senhor te fez para reinar. Por isso que eu trouxe um trono. Vocês viram que tem um trono aqui? Esse aqui é o seu lugar, tá bom? Esse é o seu destino. Se você não estava lá, você vai sentar nesse trono hoje. Porque foi para isso que você foi criada. Então eu falo sobre Esther. Saiba como mulheres improváveis podem se tornar brilhantes rainhas. Amém? Esse livro aqui fala sobre, rapidamente, já estou entrando na ministração, mulher usada por Deus. Não tem nada mais precioso e mais gratificante do que ser usada por Deus. Ganhar dinheiro é muito bom, viajar é muito bom, passear, ir para a Europa, Disney, mas ser usado por Deus é indescritível. Não tem sensação mais prazerosa e senso de valor e de propósito maior. Bom, são somente alguns, né? Esse livro aqui, Fale Poderosamente, não está ali, mas eu escrevi o ano passado. Eu falo sobre o poder da palavra de Deus na sua boca, que quebra cadeias malignas na sua família e na sua vida. Amém? E esse livro aqui eu só trouxe para ilustrar, porque eu também escrevo para pré-adolescentes. Chama Honra, uma chave poderosa que libera os tesouros dos céus. Eu falo sobre o princípio da autoridade, sobre respeito. Quem não precisa, né, dentro de casa, ensinar isso para os nossos filhos, na escola. Então, eu também tenho uma série de livros que, para pré-adolescentes, se você tem filho, sobrinho, você pode dar uma passada e ver, tá bom? Queria pedir para alguém buscar os livros aqui, somente mesmo para poder contar para você o que a gente tem. E, projeta aí. Está saindo no forno, vai para a gráfica amanhã esse livro aqui, chama Tempo de Transbordar. Eu estou lançando para a nossa conferência, que vai acontecer agora 19 de junho, para 9.000 mulheres. Tem alguém aqui que vai nessa conferência? Uau! Eu vou ministrar nessa conferência. Eu vou lançar esse livro que fala do tempo de transbordar. Esse é o tempo. Tem tudo a ver com o que eu quero contar para você, tá bom? Ok. Eu quero falar sobre a força e a fé no empreendedorismo. Olha, a força e a fé no empreendedorismo. Para empreender, você precisa trabalhar, sim ou não? Precisa arregaçar as mangas, acordar cedo, trabalhar, é verdade. Porque se nós queremos prosperar, você precisa se inteirar, você precisa aprender como fazer. Mas, como eu disse para você, a minha parte aqui, você vai ouvir muita coisa preciosa que vai te ajudar muito no seu empreendedorismo. Mas essa palavra é uma chave. Para que serve uma chave? Para abrir. Então, talvez seja por isso que Deus mesmo, Vera, não sei onde que você está, tenha colocado essa ministração de manhã. Por quê? Porque o que eu vou falar para você é uma chave. É uma chave que vai abrir as portas. Porque eu falo da fé. A fé é uma chave. Fé para quê? Fé para crer. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Alguém está vendo Deus aqui? Ele está materializado? Não, mas Ele está aqui. Ele está aqui. Eu posso sentir a presença dEle. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem no seu nome, ali Ele estaria. Olha, nós somos mais de 600. Então Ele está aqui, amém? Fala comigo, amém. E quanto mais amém você falar, mais abençoado você vai ser. Tá, vamos combinar? Então, quando eu falar amém, você vai dar um amém bem forte. Amém? Olha, o que a Bíblia diz em Jeremias 29:11? Eu é que sei. Olha só. Talvez você sabe, talvez você sente circunstâncias acontecendo na sua vida que tem empatado você, que tem resistido você, não é? Que tem trazido algum tipo de preocupação ou que tenha minado a sua fé para crer naquilo que Deus tem para você. Mas a Bíblia fala, eu é que sei. Deus está dizendo isso para você nessa manhã. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos de paz para você. Deus tem portas abertas para você. E se você for olhar desde o início,
desde o início da criação, porque você é fruto de alguém que te criou. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto, minha querida, sabe, de um planejamento humano do seu pai, da sua mãe. Eu não sei como é que foi que você foi gerado, em que contexto. Mas a grande verdade é que existe um Criador que criou todas as coisas. Lá em Romanos fala, é só você ver a criação. Você olha para o pôr do sol, você vai falar que Deus não existe? Você olha para o céu, você vai falar que Deus não existe? Você olha para você, perfeito, que tem até cabelo dentro do nariz. Sabia disso? Até cabelo dentro do nariz você tem, para filtrar o ar, para umedecer, para aquecer, para você não ficar doente. Será que não tem um Deus que fez tudo? Que conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça? Existe um Deus, fala comigo, existe um Deus. Sabe, Ele nos criou, e a Bíblia fala, em Gênesis 1, 27 e 28, que lá na criação, quando Ele nos criou, Ele liberou uma palavra, e Ele já falou para o homem e a mulher que Ele criou, você existe para isso. Vamos ler? Gênesis 1, 27 e 28, nós existimos para governar. Criou Deus o homem em a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele liberou uma bênção, porque a Bíblia fala, Deus os abençoou. Fala comigo, eu sou abençoada. Mais forte, eu sou abençoada. Essa é a verdade, essa é a verdade. Você é uma mulher muito abençoada, porque existe alguém que te planejou, que sonhou com você. Salmo 139 fala, que todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. O Senhor tem planos bons, o Senhor planejou, sonhou com você. E quando Deus nos fez, Ele falou, agora você vai encher a terra. Você vai, porque só tinha um homem e uma mulher, Adão e Eva. Ele falou, você vai encher a terra. E depois Ele falou, depois de abençoar, depois de liberar uma palavra de crescimento, o Senhor falou o quê? Fala comigo, dominai. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, você foi criada para sentar aqui. Você foi criada para ser uma mulher de influência. Você foi criada para ser uma mulher que governa. Sabe, que exerce o governo, mas não é aquele governo. Sabe que as mulheres neste mundo estão correndo para exercer, não. De tomar o lugar do homem, de pagar as contas, de ser independente. Eu não quero ser essa mulher, porque essa mulher está em depressão. Essa mulher que correu atrás dos seus direitos, nada contra os direitos da mulher, eu sou a favor. Mas o problema foi porque ela quer dominar no lugar dele, não funciona. Porque Deus te fez para que o homem te proteja. Você é a parte mais frágil. E é tão bom ter um homem para mimar. Tão bom ter um homem para me proteger. É tão bom ter um homem para pagar minhas contas. Quem quer homem para pagar suas contas? Pois é, essa é a vontade de Deus para você. Sabe que eu tenho um cartão de crédito? Só que não sou eu que pago. Ele que paga. Porque Deus me ama. Você acha que eu pago o celular? Eu morro de vergonha. Que eu sou muito desligada. Gente, eu não sei nem que... Às vezes, eu já passei vergonha. Depois falar assim... qual que é... Tipo, o modelo do seu celular? Ixi, eu já perdi se é 12, 13, 14, 15, 16, sei lá. iPad, computador, carro, até carro eu sou desligado. Mas o Senhor me dá o melhor. Porque o meu marido me dá o melhor. Sabe, Deus nos criou para isso. Deus nos criou para exercer esse domínio. Sabe, mas não é um domínio de encabeçamento. Não é disso que eu quero falar. Sabe, é um domínio sobre as circunstâncias debaixo de um domínio maior. Debaixo de um domínio maior. Porque ainda que nós tentamos ser fortes, corajosas, vamos dar conta do recado, não vou parar, não vou retroceder, vai ter um dia que você vai enfraquecer. Sabe por quê?
Porque todos nós somos limitados. Todos nós somos humanos. E nós precisamos, então, dessa força maior. Mas olha só, quando Deus fez o homem e a mulher, que Ele criou para governar. Mas olha que detalhe interessante. Se você conhece a Bíblia, você vai se lembrar que Deus fez o mundo em quantos dias? A dica. Ele fez em quantos dias? Muito bem, vocês são ótimas. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas em 6 dias. No 7º, Ele fez o quê? Descansou. Muito bem. Vejo que vocês conhecem a Bíblia. No 7º Ele descansou. Mas a Bíblia fala que Deus teve um dia para cada coisa. Um dia criou o céu, a lua, o sol, os luminares, a terra, o mar, as plantas, os animais. Tudo teve seu dia. Qual foi o dia que Deus criou o homem? Dica. Muito bem. No 6º dia, Deus fez o homem. Por quê? O homem e a mulher. Está escrito aqui, Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizeram e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã fala comigo, 6º dia. Mas Deus fez tudo em 6 dias, deixou o homem por último? Por que será? Você sabe por que Deus fez o homem no 6º dia? Porque Deus fez tudo no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Para que no 6º dia, quando fizesse o homem, estivesse tudo pronto. Apenas para ele desfrutar. Está tudo pronto. O céu, o mar, a lua, as estrelas, os animais, as plantas. Você pode comer, você pode desfrutar, você pode se alegrar. Deus fez você para desfrutar de uma vida maravilhosa, porque já está tudo pronto. Você não vai ter que bater na porta, você não vai ter que insistir no final dessa palavra. Você vai se apropriar dessa vontade de Deus, dessa verdade. Por quê? Porque Deus nos fez para desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Quando você foi criado, então você foi criado no 6º dia, porque você tem um pai que te ama. Mas o que aconteceu com esse homem e com essa mulher? Você conhece a Bíblia, você sabe, não é? Lá no meio do jardim, Deus falou, olha, tem uma árvore, que é a árvore da vida, você pode comer. Mas tem uma árvore lá que você não vai comer. Se você comer, você vai morrer, não come. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? O homem comeu. E o que a Bíblia fala que aconteceu? Ele ficou destituído da presença de Deus. Lá em Gênesis, a Bíblia fala que todos os dias, no final da tarde, Deus vinha falar com o homem. Falava com ele, eles conversavam, eles tinham uma intimidade, uma comunhão ali. O homem e a mulher. Mas, depois da queda, o que aconteceu? O homem ficou destituído da presença de Deus. Ele ficou longe. Onde que está escrito isso? Lá em Gênesis 3:8. A Bíblia fala, quando eles ouviram a voz do Senhor, porque depois que eles desobedeceram, eles comeram da árvore, que Deus falou que não era para eles comerem, e a Bíblia então fala que eles comeram, e aí eles ficaram com medo de Deus. De repente aquele Deus que tinha feito tudo para eles, que já tinha construído tudo, criado tudo, estava tudo pronto, Ele falou, agora você vai comer de tudo que eu fiz, você vai comer dos animais, você vai se alegrar, você vai usufruir aqui da terra, da lua, da praia, você vai fazer isso tudo. Mas o homem, então, desobedeceu a Deus, e a Bíblia fala então que ele ficou destituído. O pecado afastou o homem de Deus, que está escrito lá em Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, esconderam-se da presença. Fala comigo, esconderam-se. Olha, aqui nós temos um problema. Deus queria se relacionar com o homem, fez o homem para expressar a Deus, para se relacionar, mas aqui o homem pecou e se escondeu. O que aconteceu? Nós ficamos longe
Perdemos o propósito, perdemos a presença. Mas o Senhor vem. E quando ele chega para Adão e Eva, lá em Gênesis 3:9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Adão, cadê você? Onde você está? Onde estás? O homem estava preocupado com o erro, porque ele se escondeu, ficou com medo de Deus. Deus não estava preocupado com o erro. Ele não chegou e falou assim: o que você fez? Me conta. O que você fez? Sabe aquele pai? O que você fez, menino? Estou vendo que tem bagunça em casa. Alguém fez alguma coisa que não deveria. O que você fez? Já viu isso antes? Mas Deus não fez isso com Adão. Ele não chegou para ele para perguntar. Ele não chegou para Adão para poder tirar satisfação. O que você fez? Não. Qual foi a pergunta de Deus? Qual foi a pergunta de Deus? Terceira vez, qual foi a pergunta de Deus? Deus está preocupado com a distância. Deus não está preocupado com o que você fez, com o que você não fez. Ele quer você. Ele estava preocupado com o homem, com a distância do homem. O homem estava preocupado com o pecado. Ai, meu Deus, agora eu vou apanhar, eu vou ganhar uma bronca. Mas Deus não. Deus não quer te dar bronca. Deus não quer pesar a mão. Tem gente que fala assim: nossa, eu estou com essa enfermidade porque Deus pesou a mão. Deus não coloca enfermidade em ninguém, porque Ele é um pai de amor. Porque eu bati o carro, é porque eu fiz uma coisa errada e agora eu estou pagando. Deus não te manda maldição, porque Ele é bom. Quero dizer isso para você nessa manhã. Deus estava preocupado com a distância. Ele queria abençoar o homem. Ele queria fazer o homem reinar. Ele queria fazer o homem prosperar. E falou: onde você está? Eu tenho uma vida abundante para você. Porque se eles tivessem comido daquela árvore da vida, eles teriam comido do próprio Deus. Reinariam em vida sobre as circunstâncias. Mas depois disso entrou o pecado, entrou a maldição, entrou a enfermidade, entrou a crise. Essa é a razão, essa é a fonte ali de tudo que nós temos colhido. Por quê? Porque a Bíblia diz que houve uma maldição depois disso. Vamos ler rapidamente? Gênesis 3, 17 e 19. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Aí está, olha só, aqui está o início da fadiga. Não, para prosperar você tem que trabalhar demais. Você tem que acordar de madrugada. Você tem que dormir tarde. Você tem que ir lá para o Sebrae fazer curso. Você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo, tem que correr atrás do prejuízo. Fadiga. A fadiga, o suor, são frutos da queda. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Quem gosta de notícia boa? Quem gosta? A maldição foi quebrada. Dá uma respirada assim. Todo mundo. Aleluia. Existiu uma maldição que foi causada lá no início. E a Bíblia então diz que essa maldição, quando Jesus veio, por amor, Ele não precisava morrer numa cruz. Ele era Deus, não tinha pecado. Ele deixou a eternidade, Ele deixou o trono, por causa de mim e de você. Você é muito amada, minha querida. Eu quero dizer para você, independente do que você tem passado, enfrentado, você é muito amada. E eu vim aqui hoje te contar isso. Pastora, não parece que eu sou amada, eu estou passando por muita dificuldade, mas você vai receber agora mesmo uma porção a mais desse amor, dessa água viva que vai liberar uma fé para coisas grandes que Deus tem para você. Gálatas 3,13, a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito o quê? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele sofreu no seu lugar. Você não precisa mais suar, você não precisa mais se afadigar,
Você não precisa mais correr atrás do prejuízo, da maldição que pesava sobre nós, porque Ele levou a maldição no seu lugar, porque era para mim e para você. Você pode dar um glória a Deus? Você precisa nessa manhã acreditar no que eu estou te falando. A maldição da dívida, a maldição da miséria foi quebrada na sua vida. Quantos querem entrar nessa bênção? Então você precisa nesta hora aplicar fé. É pela fé. É pela fé. Como eu te falei, Deus está aqui em espírito, porque Ele está movendo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está movendo, Ele está gerando fé no seu coração, porque Ele tem coisas grandes para você. Então lá na cruz, essa maldição, ela foi o quê? Quebrada. Você não precisa mais suar, pastora, então quer dizer que não tem que trabalhar? Tem. Só que você vai trabalhar e Ele vai trabalhar por você. Ele vai na sua frente. Você sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a te dar estratégias. Ele vai começar a te dar sabedoria. Quando você estiver dormindo, você vai começar a ter sonhos. Quando você acordar, você vai pegar uma caneta e um papel e falar: gente, essa noite eu tive um sonho. Eu acho que eu estou com uma estratégia nova para o meu negócio. Eu vou empreender nisso. E sabe o que é isso? A mão de Deus na sua vida. Porque a maldição foi quebrada. A maldição da pobreza, a maldição da doença, a maldição da dívida, a maldição da crise, a maldição da ansiedade, a maldição, sabe, da depressão. Tudo isso foi quebrado em Jesus. Então tudo isso agora é seu, porque é uma promessa. Ele tomou o meu, o seu lugar, para dar a vida dele para nós, uma vida em abundância. Amém? Olha, Romanos 5,17 está falando: se pela ofensa de um, fala comigo, se pela ofensa de um. Depois o texto começa: e por meio de um só reinou a morte, que foi a queda de Adão, porque depois dele veio a maldição. A Bíblia fala muito mais. Agora você vai falar forte: muito mais. Muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus. O que você vai fazer? Fala comigo: eu vou reinar. Ah, eu vou reinar lá no céu? Um dia, quando eu morrer, sei lá. Não. A Bíblia diz que você vai reinar em vida. Hoje, você vai reinar. Você vai usufruir. Você vai prosperar. Você vai ter paz. Você vai ter sono. Você vai ter saúde. Você vai ter alegria. Então a Bíblia fala que a maldição foi quebrada. Mas agora em Cristo, você está posicionalmente nesse lugar. Mas qual que é o problema? Olha para cá. O grande problema é que muita gente não sabe disso. Talvez você não sabia que a maldição tinha sido quebrada. Eu acompanho mais de 3.500 mulheres. Pelo discipulado semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Eu e meu esposo acompanhamos mais de 100 igrejas no estado de Goiás. Acompanhamos famílias. Nós sabemos o que é a labuta do dia a dia. Eu sei. Mas sabe qual que é o problema das mulheres? Olha para mim. As mulheres são como uma esponja. Elas assimilam tudo. Elas absorvem tudo. Eu tenho certeza que você é assim. O tio ficou doente. Aí você já preocupou. Ai, mas eu tenho que ajudar. Aí o que eu posso fazer? Aí lá na sua casa existe uma demanda, como na minha, em todos os lugares. Existe uma cobrança. Eu tenho que ser uma boa mãe, uma boa esposa, mas eu tenho que cozinhar bem. Gente, mas a roupa dele tem que estar passada, mas o botão tem que estar na camisa, mas a calça tem que estar com a barra feita, mas eu preciso trabalhar, mas eu tenho que chegar, mas eu tenho que dormir com ele, tem que ser bom, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que dar prazer, eu tenho que dar conta do recado, eu tenho que cuidar da casa, dos filhos, do trabalho. E aí, sabe o que está acontecendo? Uma carga, uma sobrecarga tem vindo em cima de nós, que foi gerada lá na Segunda Guerra Mundial. Você fala: pastor, não tem nada a ver com isso. Eu também não, mas o que eu posso fazer? Nós estamos sofrendo as consequências. Na Segunda Guerra Mundial, os homens morreram. Eles foram para a guerra e morreram. E depois de lá, as mulheres precisaram sair de casa.
Elas precisaram correr atrás do pão de cada dia. Depois disso, veio a Revolução Industrial, veio aí o feminismo, e você sabe muito bem da história, não é o meu tema. A mulher entendeu que havia ali, uma força, que havia ali uma capacidade que estava sufocada, então ela assumiu lugares altos. E hoje, se você for olhar na estatística, as mulheres estão ocupando cargos de chefia, cada dia mais que os homens. Gerência, chefia, departamentos. Porque Deus nos fez assim. Deus te fez capaz. Deus te fez capaz. Você consegue, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você consegue. Presta atenção. Se você se identificar, então, eu estou certa. Você consegue fazer comida, ensinar tarefa, atender celular, responder e-mail, responder o WhatsApp. O que mais? Tem mais alguma coisa? Quem consegue assistir série, tudo isso? Quem consegue fazer tudo isso? Levanta a mão, eu sei que você consegue. Sabe por quê? Porque Deus te fez assim. Só que Deus te fez assim, ágil, habilidosa, para você ser uma bênção. Só que muitos de nós temos recebido essa carga e temos tido um peso, olha para cá. E isso tem gerado uma sobrecarga, isso tem gerado ansiedade, isso tem gerado peso. Vou te mostrar uma pesquisa, projeta aí. Segundo o Observatório da Saúde Pública, recente essa pesquisa. No Brasil, 6 em cada 10 mulheres sofrem de ansiedade. Em média, cerca de 45% das mulheres brasileiras apresentam um diagnóstico de ansiedade ou depressão ou transtorno mental. 45% significa metade. É muito. Depressão, ansiedade. A prevalência é maior nas mulheres do que nos homens, e estas apresentam taxas de ansiedade e depressão significativamente elevadas. Não apenas mais que o homem, mas elevadas. Por quê? Porque nós estamos carregando uma carga sozinhas. Aí você vai recebendo, você vai colocando como se fosse uma mochila. Põe aqui. Não, eu vou assumir isso, agora isso, eu vou empreender nisso, amanhã nisso, agora isso, vou fazer esse curso, agora eu preciso correr para um lado, para o outro. Quando eu ver, estou numa dívida. Eu fiz um empréstimo, tem que pagar. É muito pesado. Nada de errado em você fazer isso tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Existe alguém que está muito interessado em te deixar ansiosa, em te deixar abatida, porque você vai perder o desfrute que Deus tem para você. Olha o que a Bíblia diz aqui. João 10:10. O ladrão, que é o nosso inimigo, vocês não precisam nem te falar que nós temos um inimigo, né? Basta você ligar o jornal, ligar aí as notícias, o que fala? Eu já nem escuto mais. Porque às vezes eu ligo e falo, ai meu Deus, eu tenho que orar. Tanta notícia ruim. Porque você tem um inimigo, fala comigo, eu tenho um inimigo. Lógico que tem. A Bíblia fala lá em João 10, o ladrão, que é o inimigo, ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Mas no mesmo versículo, Jesus está dizendo, ei, hello, mulheres, eu, Jesus, vim para que tenham vida. Que tipo de vida, pastora? Vida em abundância. Alegria em abundância, paz em abundância, prazer em abundância, prosperidade em abundância, conta recheada, dinheiro sobrando para você escolher onde que você vai tirar suas férias. Será que vai ser na Europa? Ah não, eu acho que eu vou para a América. Quero profetizar isso na sua vida. Fala comigo, vida em abundância. Essa é a vida de Deus para você. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus, porque você tem um pai. Olha para mim, órfãos não têm pai.
Nós temos um orfanato. Deve ter em torno de umas 25, 30 crianças. Bebês de 1, 2 dias chegam para nós. Lá, do Conselho Tutelar, crianças que são... Saiu esses dias no jornal aí, criança que foi embrulhada no saco plástico. Não sei se você viu. Está lá, no nosso abrigo. Muitas ali têm pais, mas são órfãos, porque abandonaram. O órfão não tem pai, não tem ninguém por ele, não tem proteção. O escravo também não tem, porque a Bíblia diz que nós éramos escravos nos nossos delitos e pecados. Enquanto você não tinha abundância de vida, você também estava nessa situação. Olha para cá, órfão não tem herança, porque órfão não tem pai. Mas eu quero te dizer nesta manhã que você tem um pai. Fala comigo, eu tenho um pai. Um pai que morreu por você, desse jeito. Sabe para quê? Para dizer que os braços estão abertos. Para dizer que não há acepção de pessoas. Para dizer que não tem pecado grande demais que Ele não possa perdoar. Para dizer que não tem erro grande demais que Ele não possa consertar. Para dizer que Ele é o Deus da segunda chance, da terceira e da quarta. Porque Ele é um Pai de amor. Lá em João 1,12, está escrito: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aqueles que entendem, aqueles que recebem pela fé, eles se tornam filhos. Sabe, e filho tem direito à herança. Quem quer herança aqui? E eu vou dizer algumas heranças que você tem no seu pai. Saúde, quem precisa de saúde? Isaías 53 está escrito, 53, 4 e 5. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou, e pelas suas chagas, pisaduras eu fui sarada. Lá naquela cruz Ele levou o câncer. Lá naquela cruz Ele levou a diabetes. Lá naquela cruz Ele levou a maldição. Você não precisa mais viver doente. Você não precisa mais. O que eu tenho que fazer, pastora? Você apenas precisa crer que essa bênção, que essa herança é sua. Segunda herança, a paz. Lá em João 14, 27, ele fala: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é o seguinte: você faz um negócio bom, ganha dinheiro, você tem paz. Uhul. Depois o dinheiro acaba, perde a paz. É ou não é? Aí pagou a dívida, fica bem. Aí pagou a dívida, depois fez a dívida de novo, perdeu a paz. Essa não é a paz que Deus dá, não. A paz que Deus dá, ninguém tira, independente da circunstância. Seja na abundância ou na necessidade. Seja na saúde ou na doença. Ele me deu a paz. Não vou perder meu sono. Eu vou deitar e vou dormir. Eu vou ter uma vida abundante, porque essa é a promessa de Deus para mim. Que mais? Alegria. Lá em Isaías 61, 2 fala que ele veio para consolar os que choram, colocar óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Nós estamos vivendo a geração mais deprimida da história, a geração mais ansiosa. Era para ser a geração mais feliz, porque o Senhor já fez tanto. Sabe, tantas conquistas, tantas coisas. Você tem aí animais, você tem plantas, você tem, sabe, oceano, você tem tudo à sua disposição. Mas nada supre, porque parece que está sempre faltando. Sabe, o Senhor te fez para você ter uma vida feliz, prosperidade. Quem quer prosperidade? Você veio aqui para isso, não foi? Para crescer, para avançar. Você vai levar o que você veio buscar. Amém? Lá no Salmo 1, a Bíblia fala bem-aventurado. Fala comigo, eu sou bem-aventurada. Quem que é bem-aventurado? Olha lá. Coloca lá o próximo. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que o seu prazer está na palavra. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folha não murcha, e tudo
falou, quanto ele faz, será bem sucedido. É só algumas coisas que você vai fazer que vai ser bem sucedido? Você vai empreender assim, R$1.000 vai ser bem sucedido? Tudo que você fizer, tudo que você empreender, você vai ser bem sucedido. Porque é uma promessa, é uma herança para os filhos. E a Bíblia fala também que nós temos a promessa de proteção, nenhum mal nos sucederá, no Salmo 91. Quem conhece o Salmo 91? Todo mundo conhece. O que está escrito no Salmo 91? Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha casa, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos, para que me guardem todos os meus caminhos. Sabe o que vai acontecer com você? Você como filha tem todas essas promessas para você. Mas eu queria me deter agora, a gente já está indo mais para o final. No Salmo 91, eu quero te contar uma coisa poderosa, uma chave. Porque às vezes eu visito as pessoas, lá na sala dela tem uma sala bonita, aí tem lá um móvel dourado, e o Salmo 91 aberto, com muita poeira e muita teia de aranha, e as páginas muito amarelas, achando que aquilo lá tem algum poder. Eu quero dizer que não tem. Eu vim aqui te dizer isso. O Salmo 91, com as páginas amareladas, cheio de poeira, aberto na sua sala, não tem poder. Mas as palavras do Salmo 91, que você creu no coração, que você tomou posse, que você falou, que você liberou, tem poder para agir na sua vida. Vamos ver isso? Olha só. Aqui no Salmo 91 fala. Salmo 91 do 1, 7, 9. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ele diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Pois disseste, fala comigo, disseste. Desse livro, Fale Poderosamente, eu falo do poder da palavra na sua boca. É você dizer. Tanto é que pessoas rancorosas, pessoas que estão magoadas, amarguradas, só falam disso. E são as pessoas mais infelizes. Porque você fala, as suas palavras são sementes, sabia? Que as suas palavras não se perdem. Então, a partir de hoje, vamos fechar a boca para maldição, para reclamação, para murmuração, amém? E vamos abrir a boca para profetizar a bênção de Deus. E lá no Salmo fala, Ele fez do Altíssimo a sua morada. Cadê minha morada? Ele fez do Altíssimo a sua morada. Fala comigo, morada. E se ele está lá, ele vai descansar. Ele vai ser protegido. Um pouquinho mais para lá. Ele fez do Altíssimo a sua morada. A morada fala que é algo permanente. Olha para mim, deixa os meus atores. Daqui a pouco você vai ver eles, que eu tenho ciúmes de você. Olha aqui. Morada fala de habitação. Você não vai de vez em quando onde você mora. Você não passeia onde você mora, você habita lá. E o texto está falando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu habito. Onde que eu habito? Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Acho que tem que ser um pouquinho para trás, né? Chega um pouquinho para trás. Chega a minha habitação um pouquinho para trás. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Eu estou naquele lugar, eu descanso, eu habito, eu não faço visita lá, mas eu habito. E o que vai acontecer? Vai acontecer que a morte vai vir, a enfermidade vai vir, e eu falo, sai daqui, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, aqui não tem lugar para você. A dívida vem, a crise vem. Porque saiu nas redes sociais, saiu em todo lugar, que agora o dólar subiu, e agora está muito difícil empreender, agora é aquele investimento que eu fiz, eu não vou conseguir, a dívida vem. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Onipotente. A dívida não tem poder na minha vida, porque eu estou protegido.
A enfermidade vem, porque é uma maldição na família. Minha tataravó morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, fulano de tal morreu de câncer. Agora apareceu um caroço e eu fui no médico e eu vi um diagnóstico que tem um câncer. Ele está rondando, ele está tentando entrar na minha casa, na minha vida, nos meus filhos. Mas eu falo, eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Neste lugar não há lugar para enfermidade, não há lugar para pobreza, não há lugar para crise, porque eu habito. Esse é o lugar que Deus tem para você. É lá que Ele tem para você. Não é para você visitar, não é para você apenas passear, é para você habitar. A ansiedade vem, a dívida, o boleto está entrando, e eu começo, meu coração a bater mais forte. Eu penso, eu não vou conseguir pagar. Eu fiz um empréstimo para empreender, eu não vou conseguir pagar. Gente, não entrou o dinheiro. O medo vem, a preocupação vem, a ansiedade. Eu começo a palpitar, tiro o sono, eu paro de dormir, a insônia vem, tentando me rondar, e eu falo, sai, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Ele vai prover todas as coisas, Ele cuida de mim, há um lugar de proteção. O inimigo vai tentar, e definitivamente, eu falo, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Aqui não tem lugar para você. Sai, sai, você não tem poder. Ele sai no nome de Jesus, porque ele não suporta esse nome. Ele não suporta. É esse lugar que Deus tem para você. Eu não vim aqui falar de uma religião, eu não vim aqui falar de uma filosofia. Eu vim falar de um Deus que está vivo, que morreu, mas ressuscitou, para te dar vida em abundância, para te dar prosperidade. Não só uma conta recheada, mas te dar sono para dormir, te dar fome para comer, te dar paz. Foi para isso que Ele morreu, mas foi para isso que Ele ressuscitou. Você vai ter o dia inteiro para aprender estratégia. Você vai ter o dia inteiro para aprender metas, sabedoria, sabe, nichos, onde eu investo, onde que eu vou investir, qual que vai ser, tudo bem. A palavra de Deus no Salmo 128 fala: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Em vão vai se acordar cedo e dormir tarde, porque quem abre as portas é Ele. Sabe, nessa manhã eu quero deixar essa palavra para você, lá em Mateus 11, 28 e 30. O Senhor está aqui dizendo: vinde a mim. Se você está cansada, se você está sobrecarregada, se você está nessa situação de medo, de angústia, você já tentou várias vezes e você ainda não descobriu. Eu quero descobrir em qual porta que eu entro, o que eu faço. Quero dizer para você, esse é o lugar que Deus preparou para você. É no descanso, é na entrega que você sai de cena e Ele entra em cena. Ele é quem quer conduzir sua vida, Ele quer abrir as portas. E aqui, Mateus 11, 28, 30 fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O descanso não está no spa. Eu conheço pessoas que pagam fortunas em spa. Quem já foi no spa? Você sabe o que é spa? Aquele lugar que você vai, que você tira o pé assim, eles fazem massagem no seu pé, põe pedra quente nas suas costas, faz massagem. Quem gosta? Levanta a mão, tenho certeza que você gosta. Quem não gosta de uma massagem aqui? Deixa eu te falar, o seu descanso não está num dia de massagem. O seu descanso não está num dia, num spa. O seu descanso não está nas suas férias, porque eu conheço pessoas que chegam das férias mais ansiosos do que foi, porque o descanso dele não está em não fazer nada.
O descanso dele está em colocar a sua vida nas mãos que tudo pode. Só há um que pode. E a última coisa que eu vou falar para a gente encerrar é sobre o encontro de um homem, Jesus, com uma mulher. E eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa manhã. O encontro de Jesus com a mulher, lá em João 4, na história da mulher samaritana. Vou ler bem rapidamente para você entender. Jesus deixou a Judeia e foi para a Galileia. E era necessário atravessar Samaria. Chegou na cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Estava ali na fonte, cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte. Veio uma mulher samaritana tirar água, disse: dá-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana. Ele disse: dá-me de beber para ela. E ela disse: como sendo judeu pede de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água viva? Respondeu o Senhor. Respondeu ela ao Senhor: tu não tens com que tirar, porque o poço é fundo. Ela estava junto com o poço, ela estava tirando água. Aquela mulher foi tirar água e Jesus pediu água para ela. E ela falou: não tem jeito de tirar, porque o poço é fundo, você não consegue. Onde que tem a água? Afirmou Jesus: quem beber desta água vai ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, o que vai acontecer? Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, a água que sai dele vai ser uma fonte a jorrar. E ela falou: então, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede. Jesus falou: vai buscar seu marido. E ela falou: não tem marido. Ele falou: eu sei que você não tem marido, porque você já teve 5, agora o 6º não é seu. E ela falou: uau, eu vejo que o Senhor é profeta. E ele sabia tudo da vida dela. Só vou te falar 2 características dessa mulher para nós encerrarmos. Primeira coisa, aquela mulher tinha uma necessidade de encontrar com Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que era necessário. Pode passar o próximo. Em João 4, 3 e 4 fala: era necessário Jesus passar por Samaria. Mas não era. Porque para ele sair da Judeia, para onde ele estava indo, não precisava passar por Samaria. Eles iam passar por um outro lugar que se chamava Pérea, era mais perto. Mas o texto fala: era necessário. Você sabe por que era necessário? Porque tinha uma mulher com sede lá. E só ele tem água da vida. Era necessário Jesus vir aqui hoje nesse evento do Sebrae. Era necessário você vir aqui, porque ele tem uma água viva para te dar. A água que mata a sua sede. Aí você fala: não, eu tenho água na minha casa. Você pode até ter, mas a água viva que ele tem, se você beber, nunca mais você vai ter sede. Sabe por quê? Porque ela é uma fonte a jorrar. Quando você bebe dessa água, ele jorra. E essa fonte vai jorrar na sua conta bancária. Essa fonte vai jorrar no seu casamento. Essa fonte vai jorrar na sua família. Essa fonte vai jorrar na sua saúde. Essa fonte vai jorrar trazendo alegria. Outra coisa, aquela mulher tinha sede. João 4, 6 e 7. Estava ali a fonte de Jacó, cansada da viagem. Nisso veio uma mulher tirar água. Ela foi ali tirar água, porque ela estava com sede. E aí Jesus encontra com ela e fala: então tá bom, então busca seu marido. Não tem marido. Tá bom, você já teve 5. Faz a conta, 5. E ele falou: mas agora, esse que você tem, não é seu. Qual que era o marido que tinha, mas não era dela? 6º. Mas aí chegou o 7º. Qual foi o 7º que chegou? O próprio Jesus. Você sabe o que significa o número 7 na Bíblia? Número completo, exato. Não tem necessidade de mais nada. Porque Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou, porque estava tudo pronto. Quando Jesus chega, ele completa tudo. Ele é o 7º. E ele vai completar. Eu quero convidar você nesta manhã, porque para se finalizar, aquela mulher falou. Ele falou o seguinte: você precisa pedir. Ela falou: onde que eu acho essa água? João 4,10, lá para o final. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me beber, tu te pediria, e ele te daria água viva.
Existe uma fonte, você não está vendo, mas ela está aqui. Existe uma fonte aqui que vai jorrar água viva, que vai inundar essas cadeiras, que vai inundar cada cadeira, que vai inundar a sua vida, que vai inundar seu coração, que vai inundar e vai tirar a ansiedade, vai tirar a tristeza, vai tirar a depressão, vai tirar a angústia, vai te dar sabedoria, vai te dar habilidade, vai te dar inteligência para você empreender. Essa fonte, ela é a fonte de tudo. Eu queria convidar você a ficar de pé, e nós vamos cantar essa música. Sabe, se você quiser e você entender que essa fonte está disponível para você. Aquela mulher perguntou: não, o poço é muito fundo, não tem jeito de tirar a água, você não vai conseguir. Sabe por quê? Tem gente que acha que Jesus é uma religião. É muito difícil seguir, não dou conta. Eu já tentei, não dou conta. Jesus não é uma religião, minha amada. Ele é uma pessoa. Ele é água viva. O que eu tenho que fazer, pastor, para eu ter essa pessoa que jorra a fonte de águas vivas? Pede. Ele falou: pede. Pede, que se você pedir, Ele vai te dar. Quantos aqui querem beber dessa água? Se você quer beber, fique com as suas mãos levantadas, e eu vou orar com você. Senhor, eu quero colocar a vida de cada uma delas diante do Senhor. Eu oro nesta hora para que a fonte de águas vivas seja jorrada neste lugar, e todo espírito de depressão, todo espírito de medo, de angústia, ansiedade, saia deste lugar em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu libero o coração dessas mulheres para que elas possam beber desta água, e que ao beber o Senhor possa jorrar rios de águas vivas, rios de águas vivas. Aleluia. Abre a sua boca e canta essa música bem alto. Junto ao poço estava eu, bem alto, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Você está fazendo uma oração para ele, amém? Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Fala isso para ele. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Bem alto, bem alto. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu Fala para ele. és o que Mais alto. Fala para ele: eu vim aqui encontrar com o Senhor, a fonte da vida que me encontrou. me encontrou. Sim, Senhor. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
continua o teclado, fecha os seus olhos. Senhor, eu quero nesta manhã liberar o rio de água viva. Quero beber bem baixinho. Fecha os seus olhos. O Espírito de Deus está derramando. Do teu rio, O rio. Senhor, Tem um rio jorrando neste lugar. sacia a minha sede, Vai bebendo dessa lava água. o meu inteiro. O Espírito Santo está agora liberando Eu quero paz fluir sobre em toda tuas ansiedade. águas. Entrega agora tudo. Eu quero beber da tua fonte, Aleluia, Senhor. fonte de águas vivas. Senhor, eu quero liberar fontes de águas vivas. Nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos e anulamos todo medo. Espírito de medo, espírito de ansiedade, preocupação, toda demanda, Senhor. Ó Deus, toda resistência, tudo aquilo que essas mulheres têm enfrentado no seu dia a dia. Ó Pai, na sua família, na sua vida financeira, Senhor, na sua saúde. Na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos rios de águas vivas. Rios de águas vivas, com seus olhos fechados. Repete essa oração comigo, fala comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, eu me entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu deponho as minhas armas. E eu declaro que a partir de hoje, a minha vida é tua. Eu entrego as minhas finanças, meu empreendimento, a minha empresa, os meus negócios, os meus planos, a minha casa, a minha família, meu casamento, toda a minha vida está nas suas mãos, porque eu reconheço que Jesus Cristo veio ao mundo para me salvar. Por isso eu me entrego e o recebo como único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Recebe vida, recebe fonte de água viva, seja cheia dessa água. Eu quero profetizar que você vai mandar depois um testemunho para todo mundo lá, e eu vou receber que as portas se abriram. Porque não foi um rio não, foram torrentes que foram liberadas. Amém? Um beijo no seu coração.